Olá, meu nome é Leidiane Ribeiro da Conceição. Eu sou doutoranda em Economia Doméstica no Departamento de Economia Doméstica da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Este trabalho, cujo título é Conexões Virtuais, Lutas Reais, o Ativismo Cotidiano de Mulheres Negras como Estratégia de Resistência, surgiu através do meu lugar de enunciação, por meio da minha vivência enquanto uma mulher preta de classe baixa dentro de uma instituição universitária e seguidora do movimento de mulheres negras, que teve a sua identidade aí subalternizada ao longo dos anos, né? Visto que a sociedade sempre me colocava frente, né, a uma visão pré-estabelecida aí do que é ser mulher negra. Bom, e aí, portanto, né, o pano de fundo para este trabalho, além dessa minha experiência, é também a história das desigualdades sociais na América Latina, né, que tem aí uma dimensão racial e sexual que vem sendo estabelecida desde o período colonial aí, produzindo marcas culturais que geram formas de opressão e de classificação social, em especial aí quando a gente fala das mulheres negras, né? Então, para tanto, essa pesquisa, ela teve como objetivo, né, compreender como a mulher negra brasileira se apropria de conteúdos relacionados a temas de gênero e raça através da internet, e especialmente das redes sociais digitais, bem como se esta se configura como estratégia de resistência, influenciando a formação de identidade da mulher negra brasileira no que tange tornar-se sujeito político. Para tanto, né, trazendo uma contextualização e apresentação do tema aí, o nosso ponto de partida para a investigação foi a interseção entre o ativismo de mulheres negras e a ação coletiva, né, constituído por meio da internet, mas não restrita aí a esse ambiente virtual, né, pois sabe-se, né, que historicamente as mulheres ao redor do mundo vêm se reunindo, né, e se mobilizando aí com diversos objetivos, como, por exemplo, combate à violência de gênero, melhores condições de trabalho, desigualdades sociais, luta, né, contra as desigualdades sociais, econômicas, étnicas, luta para maior autonomia, entre outros exemplos, né? A gente vê também que as mulheres, e aí especialmente as mulheres negras, elas acabam por reivindicar também, né, de se tornarem sujeitos à medida que narram a si mesmo. Ou seja, tais mulheres, elas começam a se colocar como autoridade da sua própria história, não deixando esta ser contada por outras, né, que não ela própria. E assim, então, elas passam de objeto para sujeito em um ato político, de acordo com o Quilomba 2019. E aí, além disso, né, a gente observa também que concomitantemente, né, a essa pluralização dos movimentos, né, de mulheres negras brasileiras, observa-se, né, como o ativismo vem se reconfigurando também ao longo do tempo, aí, trazendo o discurso desses movimentos para além dos setores da sociedade civil, né? O que, nesse sentido, acaba por salientar, né, a necessidade de compreender aí como as mulheres negras elas vêm se apropriando, né, como elas vêm consumindo certos conteúdos acerca do ativismo de mulheres negras por meio das redes sociais e como que esse consumo se configura como estratégia de resistência aí, utilizados para a construção da sua subjetividade, né, em um contexto de um racismo genderizado. E aí, então, a gente acaba por partir da premissa de que as tecnologias digitais, né, quando elas não cooptadas pela lógica mercantilistas, elas acabam por permitir uma conexão entre os sujeitos e os movimentos sociais, né, promovendo aí maior autonomia e engajamento político. Alguns autores acabam por argumentar que o ativismo de mulheres negras contemporâneo ele tem se apropriado desses espaços tecnológicos, né, com o intuito aí de combater, né, de forma interseccional a discriminação por gênero e raça. Então, assim, movimento ele não, e algumas hashtags, como hashtag chega de fio-fio, hashtag não mereço ser estuprada, hashtag Marielle presente, hashtag somos todas Maju, sendo essas duas últimas, né, em prol de mulheres negras, elas são exemplos, né,
de ativismo cotidiano, de como a internet ela tem influenciado nessa nova forma de ativismo dessas mulheres, né, e especialmente aí das mulheres negras. Quanto os procedimentos metodológicos, a gente propôs aí uma abordagem qualitativa do tipo compreensiva e interpretativa, né? Foi utilizada aí a técnica de amostragem intencional não probabilística, que seria a bola de neve, né? Com a coleta de dados aí por meio de 6 entrevistas semi-estruturadas, né? Que tiveram aí como base de análise a abordagem teórico-metodológica, análise crítica do discurso, né? A partir das contribuições de Van Dijk. Tal análise, né, crítica do discurso, baseadas nos estudos de Van Dijk, né, tem o intuito aí de compreender a materialidade do discurso, né, que além de não se dissociar da sociedade, também não se caracteriza apenas por mensagens codificadas e decodificadas aí de forma neutra e objetiva. Então, assim, para tal autor, o discurso ele seria como um iceberg, né, que teria a parte da superfície, o qual a gente acaba tendo acesso, né, podendo associar aí concretamente, e também tem a parte submersa, que seria tudo aquilo que está por trás do discurso, por trás da fala de cada entrevistada ali, representando a subjetividade delas, né, e aí o que acaba nos permitindo compreender os modelos mentais dos sujeitos e suas práticas sociais ali. E aí, com isso, né, a análise inicial dos dados possibilitou compreender de forma preliminar que a construção identitária da mulher, né, brasileira perpassa por um contexto sociocultural marcado ali pela colonialidade, pelo patriarcado e pelo classicismo, né, que acaba colocando as mulheres negras em uma posição desfavorecida na pirâmide socioeconômica, né, os piores indicadores sociais. E assim, a matriz discursiva da formação de identidade coletiva, juntamente com a ressignificação da identidade feminina negra, atravessa a história da vida dessas participantes, né? E acaba por construir uma experiência formativa que influencia ali suas estratégias de resistências. E o entendimento, né, das entrevistadas sobre a consciência racial delas, acaba por trazer à luz os aportes teóricos do mulherismo africana, né, que afirma ali que, apesar das diferenças de gênero, quando se leva em conta, né, a compreensão da herança escravocrata deixada ali pelo racismo na vida das pessoas racializadas, a mulher negra ela tem uma proximidade maior, né, com o homem negro do que com a mulher, com a mulher e com o homem branco, né? E o que acaba por colocar tanto as mulheres negras quanto os homens brancos em posições semelhantes aí em relação aos indicadores sociais, né? Resultando aí na experiência de uma opressão racial geralmente ser sentida primeiro na vida das mulheres racializadas do que uma opressão sexista, né? E aí, então, observando a formulação linguística das entrevistadas, a gente percebe que o interdiscurso, ele nos permite, né, compreender ali como as normas sociais e as expectativas, elas acabam por ser internalizadas desde cedo, né, moldando ali a visão de mundo que essas pessoas racializadas têm delas mesmas, né? E aí, no tocante à frequência de utilização das redes sociais e o consumo de conteúdos acerca de gênero e raça, né, todas as entrevistadas responderam, né, que acessam com frequência, né, e aí aqui é importante ressaltar que, embora esse trabalho, né, ele tem uma abordagem qualitativa, né, e se vincula aí a uma microamostra, né, com apenas 6 entrevistadas, elas acabam por apontar dados, né, de uma hiperconectividade, né, que já vem sendo evidenciada por outros trabalhos, né, na sociedade brasileira, como, por exemplo, o trabalho da TIC Indopsílios, em 2018, que afirmava que 79% dos indivíduos com 10 anos ou mais já eram usuários de internet naquela época e que a segunda atividade mais realizada era o uso das redes sociais digitais, com 75%. E além disso, né, ao se apropriar aí, ativamente de conteúdos
relacionados a gênero e raça, a mulher negra, as mulheres negras entrevistadas acabam por a mulher negra interfere, né, na construção da sua identidade coletiva, o que influencia a sua subjetividade e, consequentemente, a sua prática individual aí de empoderamento e resistência. Nessa perspectiva, Collis, ela destaca, né, sobre a necessidade de autodefinição e autodeterminação das mulheres negras diante das opressões interseccionais, o que faz com que o conhecimento acaba sendo uma importante forma de empoderamento aí, uma vez, né, que o potencial para a resistência é a constituição da identidade. E aí, então, é por meio desse autoconhecimento e dessa autodefinição que tais mulheres elas vêm construindo a sua identidade, né, e acabam se tornando sujeito de si mesmo, influenciando assim as suas agências e o seu posicionamento no mundo concreto ali. E esse ato, né, de se colocar como sujeito é muito importante, especialmente nos contextos, né, onde as identidades dessas mulheres negras são frequentemente construídas e definidas por outros. Então, com isso, à medida, né, que ela é incentivada à mudança, ao entrar em contato com certas temáticas por meio das redes sociais digitais, ela também acaba por influenciar outras pessoas ao seu redor. E aí, ciente, né, a elas estarem cientes dos seus marcadores sociais, como a etnicidade, o gênero delas, a classe social, entre outros marcadores, elas, elas percebem que esses marcadores são tanto influenciados quanto influencia ali também o discurso, né, e a cognição ali dos indivíduos. Então, as entrevistadas acabam por construir, né, uma relação ali, uma inter-relação dinâmica, né, entre linguagem, pensamento e estrutura social, que acaba por permitir ali, né, compreender a linguagem não apenas como uma ferramenta de comunicação, né, mas também como um meio aí de expressão e de resistência e de transformação social também. E aí, então, em suma, partindo para a conclusão aí, a gente conclui que a mulher negra, ela não é apenas uma consumidora passiva de conteúdos online, ela é uma agente ativa, né, na seleção e na criação de narrativas, que acaba por refletir na sua realidade ali, nas suas experiências, elas realizando uma escolha ali consciente de materiais que acabam por empoderar elas mesmas e desafiam os discursos ali dominantes, né? Então, aí, ao ter acesso a esse tipo de conteúdos, né, que refletem as suas experiências e valorizam a sua representatividade, ela fortalece o seu senso de pertencimento e desenvolve ali, uma visão mais positiva de si mesmo. E essa apropriação de conteúdos envolve um processo ali de autorreflexão, né, e de construção de identidade, no qual tais mulheres reivindicam seu poder de influenciar a sociedade, né, rumo aí a uma compreensão mais interseccional de gênero, entre outros marcadores sociais. Então, tal apropriação de conteúdos, né, alguns autores afirmam que que além de envolver essa escolha consciente, né, do material que empodera, também desafia algumas narrativas dominantes, fazendo aí com que tais mulheres elas acabem se tornando sujeitos de si mesmo e mobilizando a sua autoconstrução de identidade e assim reivindicando seu poder de influência numa sociedade em direção a uma compreensão mais interseccional. Bom, essas aqui foram algumas das minhas referências que eu utilizei para fazer esse resumo, e é isso. Muito obrigada pela atenção.